O anime começa com nossa protagonista, Shizi Hattori, sendo leiloada e adquirida por uma pessoa misteriosa pela bagatela de 5 milhões de libras. Esse homem é levado até uma sala, onde a troca pela grana é feita. No caminho até o lobby, vemos vários containers cheios de criaturas e seres sobrenaturais. Ou seja, nossa protagonista tem algo de especial nela, que a intitulam de Slag Bag, no qual ainda não sabemos o significado. No caminho, seu novo dono se apresenta formalmente como Elias Ainsworth, que logo abraça a garota e ambos são cobertos por espinhos que o teletransportam para os arredores de Londres, sua nova casa. Salve galera, Ferrer na área, e como de costume, vou deixar o nome desse anime no primeiro comentário fixado. Então fortalece no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, valeu! Chegando lá, Elias comenta que ela será sua aprendiz, e além de libertá-la de suas correntes, ele dá espaço para que ela tome uma ducha. Sozinha no banheiro, X é abordada por uma Fae, uma criatura mágica igual uma fada, mas que se denomina como Neighbor, ou se preferirem, como vizinha. A fadinha demonstra um gigante interesse na ruivinha e curiosa com sua existência. Nossa protagonista pergunta para Elias que porra que é uma Slag Bag, que basicamente é alguém que pode atrair criaturas mágicas e interagir com elas, algo que pode resultar em prosperidades para si, ou até mesmo seu infortúnio, além de possuir uma habilidade natural para usar magias, e com um bom professor poderá ser uma ótima maga, e é exatamente por isso que Elias quis se tornar o seu mestre. Após isso, a garota é presenteada com um colar que a protegerá, um pouco antes de ser mandada para a cama. Nessa mesma noite, a fada aparece novamente e a leva para um passeio pela madrugada, algo que Elias observa de longe, apenas comentando consigo que essa será uma boa experiência para o seu amadurecimento. Logo em seguida, vemos o que ele quis dizer com isso, pois a coisa começou a ficar estranha, com a Fae revelando que seu objetivo é sequestrá-la para a Terra das Fadas. E acostumada a ser descartada por seus familiares, de início a protagonista nem oferece resistência, mas logo seu coração hesita ao lembrar do seu novo mestre, o primeiro que lhe ofereceu uma casa e cuidados, e a única coisa que ela consegue se referenciar como família no momento. Sendo assim, ela declara que ficará com ele. Dito isso, Elias aparece para dar um chega pra lá nessa sequestradora barata. No caminho de volta, no meio do nada e sem qualquer demonstração emocional, Elias simplesmente declara o seu desejo que ela seja sua esposa no futuro. E já no dia seguinte, somos apresentados a Silk, a governanta da casa, e ela leva a garota até seu mestre, onde o vemos transformando uma carta em pássaro, literalmente um pombo-correio. Em seguida, com Elias disfarçado, ambos partem para a cidade com o objetivo de adquirir suprimentos para que a garota comece seu aprendizado mágico. Eles visitam a loja de Angelica Burley e temos uma breve explicação sobre o funcionamento das habilidades mágicas desse mundo. Resumindo, a feitiçaria é basicamente uma forma de alterar a realidade sobre o seu próprio poder, enquanto magia usam os espíritos e fadas para distorcer a realidade e realizar milagres. E como forma de exemplificar, Angélica sumona seu familiar, um espírito chamado Hugo, para que Tizzy tenha a chance de experimentar essa nova realidade. Só que o poder dela acaba saindo do controle, cobrindo parte da sala com flores de cristal, até ser contida por Elias. E espantada, Angélica pergunta quem diabos é essa ruivinha. Esse espanto logo se transforma em raiva quando Elias comenta dela ser uma Slag Bag. Esse tipo de pessoa se diferencia entre magos e feiticeiros normais, podendo utilizar ambas as formas para manipular o mundo. E agora, no retorno para casa, o casal conversa um pouco sobre os pais da protagonista, onde sabemos do abandono deles, além da morte súbita da sua mãe. No fim do percurso, encontram com um padre chamado Simon Cullum, pedindo para que Elias realize 3 tarefas que seus superiores requisitaram. Para cumprir um dos objetivos, Elias e Tizzy seguem para a Islândia em busca de dragões. Só que algo inesperado acontece. A ruivinha é sequestrada por um dragão e seu misterioso cavaleiro, sendo levada para o ninho deles. O mais engraçado de tudo é que nossa ruivinha simplesmente não esboça a reação sobre isso. Chegando lá, Tizzy é simplesmente jogada na água, e quando finalmente resolve emergir, dá de cara com um gigante dragão cego coberto de músculos. O cavaleiro que a trouxe comenta que esse dragão é da espécie Will, pai e mãe de uma nova floresta que se iniciará com sua carcaça. Meio esquisito, mas quem sou eu para julgar, né? Nesse ponto, vemos Elias surgindo da sombra da sua aprendiz, onde vemos que ele e o cavaleiro que raptou são velhos conhecidos. Seu nome é Lindel, zelador da Terra dos Dragões e encarregado de impedir que pessoas comuns entrem nela. E eles se conhecem há mais de 300 anos, onde esse mago é velho o suficiente para chamar o próprio Elias de pirralho. Então não deixa essa bochecha toda rosadinha enganá-los, pois esse maluco é um idoso que gosta de fazer travessuras.
Enfim, os dois magos seguem para uma discussão secreta, enquanto Cheese fica para trás com os filhotes. E como crianças gostam de brincar, esses bebês dragões parecem filhotinhos de cachorro e se divertem brincando com a garota. Eventualmente, eles param de brincar e a Ruivinha puxa a conversa com o dragão gigante. Ele está em seus últimos momentos com seu retorno à Terra iminente, se transformando em uma grande árvore, assim como diversos dragões ao seu redor. O interessante é que esses dragões não olham para a morte da mesma forma que os humanos, pois vivem suas vidas ao máximo para não se arrepender. E nesse momento, vemos um breve flashback, quando a Ruivinha era uma estudante, sendo ignorada e possivelmente sofrendo bullying de seus colegas, a ponto do pensamento de pular do prédio e fazer o contrário de viver tomar conta dela. O dragão, que intrometidamente estava observando suas memórias, agradece por ela não ter tomado tal decisão, afinal, humanos não voam, né? Mesmo assim, reconhece que o seu ato de explorar o consciente da garota foi no mínimo deselegante. Sendo assim, ele oferece que ela acompanhe suas memórias do passado, enquanto ainda tinha forças para voar ao pôr do sol. E aqui, vemos uma ministração de vida. O sobrenome de Cheese, que é Hattori, significa asas de pássaro, sugerindo que ela também voe pelos céus e experimente a vida. E com o fim da memória, a protagonista se desfaz para a realidade, acompanhando o último momento do dragão, que se transforma em uma árvore com belas flores brancas. Toda essa experiência acabou drenando muita energia da Ruivinha, que acaba desmaiando na grama, e ela só acorda em um trem, após um sonho bizarro com um gato e uma mulher perguntando se ela poderia pegar emprestado uma das 9 vidas do felino. Esse trem também não foi feito para qualquer um, e sim para criaturas sobrenaturais, incluindo um gato falante que diz a eles que o rei de sua espécie o espera em Ultar, uma espécie de vila onde gatos vagam livremente, e seu atual rei é conhecido como Molly. Já sabemos que ele é broxa, né? Molly os recebem com gratidão, visto que a igreja não enviou um feiticeiro, pois eles não têm um histórico muito bom com essa classe sobrenatural. Em seguida, Molly resolve mostrar os arredores para nossa protagonista, levando ela a um bosque. Nesse caminhar, escutamos uma história antiga sobre um homem hediondo, assassino de felinos, até que o primeiro rei dos gatos conseguiu juntar todos sob sua liderança em um ato de vingança, despedaçando o vilão e não deixando qualquer rastro dele para trás. Mas tal ato teve suas consequências, pois a alma imunda desse homem ficou presa no lago da cidade, onde diversas gerações de gatos têm se sacrificado para conter esse espírito maligno, e por isso Elias foi requisitado pela igreja de livrá-los desse mal, ou as vidas de vários humanos e gatos serão consumidas em breve. Porém, no meio do nada, uma estranha pessoa agarra a Ruivinha e se teletransporta para cima do lago com uma ferramenta que parece um isqueiro caseiro. Cheese então é lançada para as profundezas do lago e acaba dando de cara com as almas de um antigo casal. Uma das almas é Mina, uma mulher com a saúde debilitada e amante de gatos, e seu marido, que se tornou alma corrompida. Felizmente, Elias a salva, comentando que encontrou diversos vestígios mágicos pela cidade, o que está atrapalhando com suas investigações. Então ele precisa que nossa protagonista o ajude a purificar o local, visto que a magia dele não é compatível com esse tipo de trabalho. Já de noite, Elias disponibiliza várias ferramentas mágicas para purificação, além de summonar uma fada, a mesma Fai que tentou sequestrar anteriormente. Essa espécie é ótima auxiliar para limpeza e purificação através do controle dos ventos, e agora equipada, a Ruivinha dá uma de Jesus literalmente, caminhando sobre as águas até o centro do lago, mas quando está prestes a iniciar os trabalhos, uma pessoa encapuzada chamada Alice aparece atrás dela com uma faca em sua garganta, assim como um segundo feiticeiro com uma cicatriz no rosto. Elias o identifica como Hanford, que publicamente declara que o mestre da protagonista a está usando apenas como cobaia, e como se não bastasse, ele também comenta que Elias tem escondido dela uma verdade cruel sobre os Slag Bags, de que em pouco tempo ela irá de base, e o motivo desse risco de vida é que ela constantemente absorve e gera magia de forma inconsciente, pois o corpo dela é uma espécie de gerador, criando magia de forma praticamente infinita, em troca de consumir sua baixa vitalidade. Hanford então tenta remover o colar do pescoço de Cheese, machucando a pequena fada no processo. Esse evento incentiva a nossa protagonista a reagir, livrando-se da faca do seu pescoço e criando espaço suficiente para que Elias a salve. Ele afasta os inimigos com sua barreira de espinhos, deixando Hanford em choque. Assim, Cheese fica livre para continuar a cerimônia de purificação. Ela é levada às memórias das duas almas mais uma vez, e no início dessa experiência, logo vemos Matthew conversando com um feiticeiro de cabelo branco, com um sorriso nefasto. O homem procura uma maneira de salvar a vida de sua esposa debilitada,
que em breve irá dessa para melhor. Para tal, o feiticeiro sugere a criação de uma poção inspirada nas 9 vidas de gatos. E claro que sabendo do estilo desse anime, essa ideia nunca vai dar certo, né? A memória segue e vemos Mina em busca de seu marido pela cidade, o encontrando em uma casa no interior do bosque. Mas a visão que ela tem é um tanto grotesca. Essa casa se tornou um matadouro de gatos e seu marido é o açougueiro. Ela até tenta devolvê-lo à razão, mas é paralisada pelo feiticeiro ambulante e forçada a beber uma poção. Como resultado, a mulher literalmente se desfaz, cujo feiticeiro descreve como um experimento fracassado. E com sua esposa literalmente derretendo, Matthew enlouquece de vez, posteriormente sendo mandado de arrasta pelos gatos, se transformando na atual maldição do lago. Vendo essa história, Cheese fica bastante sentida, buscando uma forma de salvá-los dessa miséria, e como ato de misericórdia, ela pede ajuda à fada para que seus ventos purifiquem e levem as almas de ambos para outro mundo. Em seguida, temos uma linda cena com o casal se encontrando em campos de flores, finalmente livres após décadas de sofrimento. Já do lado de fora, Elias e Renfried conversam sobre o leilão onde Cheese foi adquirida, onde fica claro que o cara com a cicatriz no rosto tem preconceito contra não-humanos, mas ambos são interrompidos com a purificação das almas, juntamente com o vento carregando diversas pétalas de flores. Vendo o sucesso do procedimento, Renfried se retira, avisando para que Elias preze pela vida de seu aprendiz humano. Dito isso, finalmente esse assunto é abordado entre mestra e discípula, onde ele admite que sua expectativa de vida é de apenas 3 anos, além de confessar que nunca comentou sobre tal assunto com ela, porque não havia necessidade até o momento. Mesmo assim, está em seus planos salvá-la desse final triste. Nesse momento, nossa protagonista cai no sono e voltamos para a Inglaterra, com ela em repouso em um bosque deitada sendo observada por Elias e Simon. Mas também temos uma visita inesperada de alguém muito importante. Uma linda canção ecoa pelo bosque, anunciando a chegada da rainha das fadas, Titânia, e querendo conversar a sós com o mago, ela imediatamente transporta Simon para outro canto na floresta. Antes que ela possa começar a falar, seu marido Oberon os interrompe. O rei das fadas tem a personalidade quinta série, mas com um bom coração. Ele ajuda na recuperação de Cheese coletando magia da própria floresta, infundindo no corpo dela. A garota fica bem confusa ao acordar em meio a essas novas criaturas, e mais ainda quando Oberon começa a questionar sobre o relacionamento dos dois e se eles já têm filho. Esse cara é um Zé Povinho e muito da zoeira, a ponto da sua própria esposa fazer com que os cães dele o ataquem para acalmá-lo. E vendo que seu marido acabou completamente com o clima, Titânia então decide ir embora e aproveita para convidá-los para a Terra das Fadas, algo que não agrada muito seu servo de cabeça petrificada, Spriggan, que comenta a Elias para manter seus pés longe de lá. Afinal, ele culpa esse cara por um erro do passado, que resultou em uma enorme perda de espíritos para o mundo, o que Oberon refuta, comentando que os reais culpados foram os humanos. Deixando os dois de lado, a cena corta para Alice e Renfried, sendo chantageados pelo feiticeiro que causou o incidente com Mina e Matthew. O rapaz deixa claro que o feiticeiro com cicatriz na cara não conseguiu o que ele estava demandando, e com certeza, que coisa boa não é, né? Em seguida, voltamos para Cheese, praticando magia com a ajuda dos espíritos ao seu redor, mas seus estudos são interrompidos com ela e seu mestre sendo convocados pela igreja. No caminho, Elias dá um anel com o objetivo de diminuir a produção natural de magia pelo seu corpo, que a princípio é benéfico para prolongar sua vida, mas para que funcione corretamente, ela precisa manter sua mente bem calma. Ele também recomenda que ela faça um contrato com um familiar, um espírito que será seu servo em troca de consumir sua magia. Por fim, eles chegam à igreja apenas para encontrar um presunto mutilado. Sendo assim, Elias sai para conversar com os responsáveis, deixando nossa protagonista para olhar aos redores. E a ideia genial da garota é ir até o cemitério. Lá ela é atacada por uma criatura vagando pelas sepulturas, que por sinal é feio para um caralho. Tendendo o risco de vida, a garota começa a correr e quando está prestes a ser pega, é salva por um cara de cabelos pretos, que destrói o espírito esmagando sua máscara. Só que esse cara tá muito ferido para conseguir manter sua forma humana, se transformando em um cão negro, antes de desmaiar nos braços da ruivinha. Nesse ponto, ela é abordada também por Alice, exigindo que ela entregue o cão. E claro que a garota não aceita, né? E aproveitando que a lourinha está de guarda baixa, ela usa sua poção de sono para adormecê-la. Em seguida, temos as memórias desse cão negro enquanto ele está desacordado. Seu nome é Ulisses e sua ex-dona chamada Isabel era muito amável com ele, mas a cena é cortada quando ele acorda com seus ferimentos já tratados pela poção de Cheese. Alice também acorda e tenta partir para o ataque, mas percebe que seus pulsos estão amarrados. Nesse ponto, conseguimos entender por que ela quer pôr as mãos no cachorro, pois um certo pirralho de cabelo branco exigiu de seu mestre criaturas mágicas para criar uma quimera, e óbvio que Renfried recusou.
Mas visto a última cena do encontro dos dois, acredito que ele não tenha tido muito poder de escolha, e como forma de proteger seu amado mestre, ela resolveu puxar a responsabilidade para si. O papo das duas é interrompido por Elias surgindo através das sombras. Deselegantemente, o mestre escutou toda a conversa entre as duas aprendizes, e sendo assim, Alice pede ajuda para combater esse tal pirralho. Porém, nesse exato momento, eles são atacados com Tizzy sendo empalada ao proteger a loirinha. Esse ataque foi realizado pelo tal feiticeiro, que apenas a chama de rato de laboratório. Elias fica extremamente puto, tomando uma forma monstruosa que parece extremamente poderosa, deixando o pirralho surpreso. Ele imediatamente ataca a quimera, enquanto Tizzy é socorrida por Ulisses. Nesse ato, ela entra nas memórias dele, onde vemos Isabelle sendo atropelada por uma carruagem, e Ulisses, que era um cão normal naquela época, esperou em seu túmulo, sob suposição que ela estava apenas dormindo, até que supostamente também faleceu no local. Felizmente, a Ruivinha milagrosamente acorda só para testemunhar a sangrenta batalha com a Quimera, sendo aniquilada pelo seu mestre. Em seguida, com uma voz bem sinistra, Elias se refere ao garoto como Cartafilos, que não curtiu nem um pouco de ser chamado assim. E antes que uma segunda batalha comece, Renfroid surge atrás do garoto, metendo uma azeitona queima-roupa na cabeça do bastardo, mesmo reconhecendo que isso apenas iria deixá-lo desacordado por um tempo. Só que não dura quase nada, ele logo se levanta, recompondo seu cérebro e revelando uma segunda quimera com restos mortais de Isabelle. Isso claramente deixa Ulisses irritado, mas quem fica com ódio profundo é Tizzy. A garota resolve tirar um X1 com a quimera Tarântula e mesmo Elias não consegue impedi-la. Mas felizmente, tem quem salve o rolê, e dessa vez, um novo espírito aparece para salvá-los, um Will the Isp, a vontade dos espíritos. Ele é um protetor do cemitério e portador da chama azul. Esse espírito estimula que o cão negro seja o familiar da protagonista, dividindo seu poder mágico assim como seu tempo de vida nesse mundo. Mas antes que a Ruivinha possa aceitar a proposta, o inimigo aparece novamente e imediatamente ataca todo mundo. Elias bloqueia todos os golpes enquanto Alice dispara uma bala mágica arrancando seu braço. Isso dá tempo suficiente para que o pacto entre Tizzy e Ulisses seja feito, e ele recebe um novo nome no processo, Ruth. Em seguida o cão parte pro ataque, mandando a nova quimera de base. E após essa derrota, o feiticeiro decide ir embora, dizendo que seria um pé no saco desfazer um pacto de familiar só para recuperar materiais para uma nova quimera. Enfim, perigo contido. E agora Tizzy, Ruth e Elias finalmente voltam para casa com seu trabalho encerrado. Depois de alguns dias, vemos que o mestre da casa ainda não saiu do quarto desde a última batalha, provavelmente por usar muita energia. Enquanto isso, Tizzy fica meio entediada, visto que está sem quem guiá-las nas práticas com magia. Sendo assim, Silk resolve animar as coisas. Ela dá uma carteira para a garota cheia de dinheiro para nossa protagonista e empurra ela para fora de casa. Basicamente, ela mandou a garota se divertir pela cidade, mas que volte ao anoitecer. Logo no início do passeio, ela encontra Angélica e juntas fazem tudo pela manhã, parando até para tomar um suquinho. E vemos que essa comerciante parece ser uma pessoa que se preocupa com ela, dando um peteleco na testa quando Tizzy não conta a verdade sobre seu estado de saúde. No fim do dia, elas se despedem e nossa prota volta para casa reflexiva após a conversa com sua amiga. E agora em casa, ela decide verificar o estado do seu mestre. E eu não sei se foi uma boa escolha. A garota entra no quarto escuro e a porta repentinamente se fecha. E simplesmente seu mestre avança nela, em sua forma que lembra parcialmente uma serpente. Só que a garota parece não se importar e decide ficar com ele até o dia seguinte. Mas só por precaução, Silk ficará de guarda. Assim que amanhece, vemos que Elias foi comprar cigarro, então a Ruivinha e seu cão procuram por ele em diversos lugares, mas sem sucesso. Nesse processo, eles se deparam com um homem e uma vampira Linen Sid, pendurada no ombro. Esse tipo de criatura dá grandes habilidades às pessoas em troca de seu sangue, mas parece que esse senhor não percebeu que está nessa relação. Em seguida, o velho convida para tomar um chá, se apresentando oficialmente como Joel Garland, e por acaso ele também é escritor. Ele entrega um manuscrito de uma história de amor, inspirada em um breve momento que conseguiu ver uma linda vampira no passado. E aqui vemos que essa criatura não está lhe dando qualquer habilidade, ela só está com ele por sentir algo diferente. De acordo com ela, só sabe que não é amor. Com a tarde chegando ao fim, Tizzy se despede de ambos, mas não sem a vampiria dar uma bitocada nela. E agora em seu caminho de casa, ela recebe uma mensagem telepática de Ruth,
dizendo que encontrou Elias descansando em um lago. Ao chegar lá, a própria pergunta o porquê dele nunca contar nada sobre sua vida. Afinal, ela não sabe que tipo de criatura mística ele é e por que seu corpo está tão desajustado no momento. Ela até declara que, mesmo que seja egoísmo por parte dela, gostaria de saber mais sobre seu mestre. Aparentemente, a garota tá apaixonadinha depois de ver a forma serpente do Elias. Mas esse confronto entre mestre e aprendiz é interrompido por um familiar enviado por Lindell, que deseja se encontrar com Tizzy. Ele até enviou um dos seus dragões para buscá-la. Ele quer entregar um cajado mágico feito da madeira da árvore do finado dragão Nevin, mas quer que ela venha sozinha, supostamente sobre o pretexto de querer passar um tempo com sua neta. Assim, no dia seguinte, ela parte para a Terra dos Dragões, juntamente com o Root, voando em um dragão. A viagem ocorre um pouco de turbulência, mas uma linda vista sobre as nuvens até o seu destino final. Chegando lá, Lindell os recebe e nos leva até Nevin, em seu trenó encantado. Chegando finalmente no ninho dos dragões, temos a linda árvore de Nevin, mas se Tizzy achou que receberia um cajado de bom grado, está enganada. Ela recebe uma serra de madeira e terá que preparar a sua própria ferramenta. Em seguida, a cena corta para um jantar, onde vemos que ela cumpriu com o objetivo, apesar de ter se machucado no processo. Nada que Lindell não resolva. E nesse jantar, ele aproveita para comentar um pouco do seu passado, contando como conheceu Elias. Ele começa com o óbvio, explicando que magos são diferentes dos humanos normais, com habilidades de ver espíritos e fazer milagres, e muitas vezes vivendo além da expectativa da vida dos humanos. No passado, muitos se perguntavam o motivo dessas habilidades, assim como qual o propósito de nascer com elas. Muitos magos antigos, incluindo ele mesmo, buscaram essas respostas e acabaram perecendo na busca pela verdade. Mas em algum momento de sua vida, ele cansou de buscar e simplesmente escolheu uma vida nômade, e foi em uma de suas viagens que ele conheceu Elias. Naquela época, ele não tinha uma identidade e nem sequer memórias. A criatura com crânio de bode simplesmente apareceu na floresta e tem vagado por ela desde então. Lindell também não faz a menor ideia que tipo de espírito ele é, apenas conseguiu identificar que parece uma fusão de humano com uma fae. Sendo assim, ele busca o conhecimento de sua mestra em um local distante além do mar. Essa tal maga, que mora em uma cabana, parece usar roupas bem mais modernas que o seu tempo atual. Porém, mesmo ela não consegue identificar prontamente o que é o Elias. Talvez seja o primeiro de sua espécie. Ela até pergunta sobre seu passado, mas infelizmente a única coisa que essa criatura consegue se lembrar é uma cena completamente vermelha. E agora, não tendo um direcionamento na vida, a mestra pede que Lindell seja o mestre dele, algo que o aprendiz meio que aceita. Sendo assim, Elias recebe o seu colar e seu nome como presentes dessa mestra. Após isso, vemos Lindell e seu novo parceiro viajando pelo mundo, onde tudo é novidade para essa criatura, que rapidamente aprende como viver em harmonia com a natureza. Mas lidar com humanos é uma experiência bem diferente. Em uma certa noite, eles entram em uma aldeia, onde Lindell oferece seus trabalhos de cura em troca de comida. Mas em uma dessas casas, havia uma criança com capacidade de enxergar espíritos. E é claro que a forma de Elias deve levantar terror em qualquer humano normal. Sendo assim, é repentinamente perseguido e acusado como espírito demoníaco, sendo apedrejado pelos aldeões. E vendo seu amigo ferido, Elias perde um pouco do controle e tenta atacar o vilarejo. E sejamos sinceros, todos seriam dizimados em segundos se seu mestre não intervisse. Lindell usa uma magia de teletransporte por uma floresta encantada, mas incapaz de andar, após usar esse poder, ele pede que seu discípulo carregue para a saída. Agora são e salvos, vemos Elias pensativo, acreditando que em algum momento, antes de perder as suas lembranças, ele já havia comido um humano. Mas isso não assusta seu mestre, que tirando onda, comenta que acredita ter um gosto delicioso. Mas por favor não me coma. Isso não era a melhor coisa a dizer, mas diminuiu um pouco a tensão do papo. A cena volta para o presente, com Lindell confessando que realmente teve muito medo daquele momento. Mas em seguida, ele comenta que o medo logo cessou, quando ele provou a sopa que seu discípulo fez. Estava horrível. Após esse evento, o próprio Lindell sugeriu que ele não falasse abertamente de si, visto que os humanos são criaturas fáceis de assustar e bem cruéis contra aqueles que apresentam um perigo desconhecido, pois se existe um mal no mundo, ele se esconde atrás do coração dos humanos. Enfim, a noite passa e logo pela manhã vemos a Ruivinha lavando seu rosto, só para ser empurrada para o fundo do lago por uma horda de bebês dragões. E sinceramente, ela já caiu uma par de vezes nos lagos, né? É o hobby dela. Enquanto ela se seca, Lindell corta umas mechas do seu cabelo, que servirão como núcleo mágico do cajado. Mas mais uma vez, se ela acha que ele irá produzir a ferramenta, está enganada, pois seu próximo trabalho é de marcenaria na fabricação do cajado. E quase terminando o processo no cair da noite, eles deixam o resto para o próximo dia.
Nesse momento, acontece uma cena bem tranquila, com uma linda canção enquanto fadas chegam para dançar no desabrochar das flores. E claro que Cheese dança até não poder mais. Quando para descansar em frente ao lago, toda essa magia cria uma espécie de espelho d'água, permitindo que Elias e sua discípula possam conversar em um videochamada. Em um momento bem interessante, o mestre confessa que se sente solitário sem a presença dela. Sendo assim, ela lhe envia flores pelo espelho d'água, terminando a chamada dizendo que voltará em breve. Já na manhã seguinte, Cheese aparece empunhando o seu cajado. Sendo assim, está na hora de infundir os poderes mágicos do seu cabelo e 2 gemas preciosas. E esse é o último momento que Lindell ajuda na fabricação, usando seus poderes para dar os últimos toques. No momento que Cheese toca no cajado, ela é transportada para um lugar coberto de neblina, com a presença do dragão Nevin. Ele comenta que estão na fronteira entre o mundo dos vivos e aqueles que já terminaram sua jornada, e está grato por ela ter usado um dos seus galhos para fabricar seu cajado, criando um vínculo entre eles. Os dois continuam um papo, onde a protagonista reflete sobre o seu receio de ser abandonada, assim como foi por sua mãe, que talvez não a quisesse viva. Já Nevin, por outro lado, se sente grato pela vida dela, pois teve a oportunidade de conhecê-la em seus últimos momentos de vida, além de saber que sua presença poderá salvar ainda diversos espíritos pelo mundo, assim como ela fez com Mina, Matthew e Ulysses. Por fim, Nevin comenta que seu cajado dará poder para que ela alcance os lugares que desejar. E ao voltar para a realidade, Cheese faz seu primeiro ato mágico com o cajado, que é voltar para casa, o lugar a qual pertence, e com forte desejo em seu coração, ela invoca os espíritos de fogo, a transformando em uma ave. Sem perder tempo, rapidamente ela parte para casa, e uma jornada pelos ares, explorando sua plena capacidade de voo. Chegando lá, seu mestre a recebe calorosamente. O bicho estava com saudade, ao mesmo tempo que a chama de imprudente por usar tanto poder mágico. Ela então adormece em seus braços e sonha com seu passado, lembrando dos seus pais, os quais também podiam ver espíritos. Essa lembrança é o que ela havia esquecido, e ao acordar, vemos uma mulher renovada, esperançosa com o futuro, muito diferente da garota do início do anime. E eu vou encerrando o recap por aqui, pessoal. Se vocês gostaram e querem que eu traga a segunda parte para completar a primeira temporada, deixa aqui nos comentários, fechou? Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!